tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de produção textual de hoje. Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer uma atividade no caderno do escritor. Mas antes disso, eu quero que vocês coloquem aqui embaixo nos comentários eu vi e o nome de vocês, para eu saber que vocês estão assistindo os vídeos, combinado? Bom, na aula dessa semana, a prof colocou ali no sistema para que vocês usem o caderno do escritor, que é este daqui, tá? Bom, vocês já fizeram uma atividade bem parecida com essa daqui no caderno, só que agora eu vou querer que vocês façam uma outra atividade aqui. Bom, essa atividade dessa semana está na página 20, 21, 22 e 23. Então, abram ali comigo, caderno do escritor, é essa página aqui. Eu respeito a natureza, tá? Fala sobre a natureza, os cuidados que a gente tem com ela. Vocês lembram que a prof pediu para que vocês fizessem uma propaganda e mandassem no meu e-mail? Ficaram lindas as propagandas, eu amei. Teve gente que ainda não me mandou, que eu tô esperando. Mas teve gente que fez assim, ó, num capricho que ficou muito lindo. Então, agora eu quero que vocês façam uma propaganda de algo que está pedindo aqui. Aquela vez a prof pediu uma propaganda que vocês podiam inventar, pensar em algo. Aqui já tem um assunto direcionado, tá? Então aqui tá falando sobre respeito da natureza, como respeitar a natureza, e tem uma imagem ali, ó. Há coisas que a gente faz sem prestar atenção. Como respirar. Olha ali, ó. Vou botar bem pertinho ali, ó. Pois então, aqui tem uma imagem de um caminhão. Vamos ver, vamos analisar a imagem. Quem tem o livro, pega ali comigo. Então, aqui tem um caminhão andando numa rua, pelo que eu entendi, tá numa rua. E ele está largando o gás do carro aqui. E tem uma pessoa empurrando um carrinho que parece ter um bebê ali, porque dá pra ver a mãozinha. E ainda tem ali uma empresa largando na chaminé, a torre que tem, que nós temos uma parecida na nossa cidade, largando muita fumaça. E aqui também muita fumaça em cima dela, em cima do bebê. E aí tem uma frase intrigante ali. Lembram que na propaganda a gente tem que colocar sempre uma frase, uma frase intrigante, uma frase de afirmação, né, que é uma afirmativa. Há coisas que a gente faz sem prestar atenção, como respirar. Então a gente não presta atenção que a gente está respirando, a não ser que a gente pare para fazer uma respiração profunda, para se acalmar, para acalmar o coração. Se a gente não está prestando atenção, a gente está respirando. A gente não faz isso prestando atenção, a gente faz porque a gente precisa respirar, né? Então colocaram uma frase bem legal aqui numa imagem. Então, o que estão pedindo aqui? O que está pedindo aqui nessa página, tá? Qual que é o objetivo dessa propaganda aqui? Ela tem o objetivo de... O que vocês acham? É uma propaganda sobre a natureza. De informar, eu acho, né? Acredito que seja informar, falar para as pessoas da importância de um ar puro, de ter um oxigênio de qualidade, né? Aí depois ali embaixo fala assim, ó. Para quem ela é dirigida? Que tipo de público que vê isso aqui? Tipo de pessoa que vai ver uma propaganda dessa e vai se importar? Geralmente uma mãe, né? Que vai estar com a criança, vai pensar no filho, né? Então ela tá mais direcionada para mães, aqui nesse sentido. Ó, ali na C diz assim, ó. Qual é a relação do texto da propaganda com a imagem? Tem a relação aqui do texto que está colocado com a imagem? Tem, falando da natureza, falando do ambiente, falando da respiração, do oxigênio. Tem vários assuntos que podem ser tratados apenas nessa imagem, nessa frase, né? Ali na página 21, na atividade 3, fala assim. Antes de começar, pense nessas questões. Qual o problema que pode representar uma ameaça ambiental para a sua comunidade, como desmatamento, poluição do solo, poluição da água, poluição do ar? Então, pense em alguma coisa sobre o meio ambiente, tá? Sobre a poluição
poluição visual e a poluição sonora também é bem importante. Aqueles carros de som, não sei se aí pertinho de vocês tem carro de som, mas aqui na minha casa passa bastante. E tem uns carros de som com um som muito alto, ensurdecedor. Tem momentos que às vezes parece que eles estão dentro da minha casa. Quando a Taffine era pequenininha, a Taffine dormia, né, de tarde, e aí às vezes passava aquele caminhão falando Kombi do Michael, carro do ovo que passa aqui na frente de casa, parece que eles estavam dentro de casa. Então, assim, é bem complicada a poluição sonora, né? Desgasta bastante, estressa muito. Então, até que ponto isso é benéfico para as pessoas que estão vivendo na comunidade, né? Então, será que não tem outra maneira de fazer propaganda, a não ser passar com o carro, né? Gritando na frente de casa, né? Talvez a gente tenha que evoluir um pouquinho nessa questão. Bom, mas voltando aqui para as perguntas da atividade, da pergunta página 21. Fala assim, ó, por que as pessoas precisam tomar conhecimento desse problema? Então, a prof deu um exemplo de um carro que passava aqui enquanto a minha filhinha estava dormindo, né? Por que as pessoas têm que tomar conhecimento disso? Né? Por causa da saúde auditiva mesmo das pessoas. Olha quanto isso prejudicava no sono dela, né? Estressava todo o ambiente, que ela já acordava chorando. Então, é todo um estresse que gera na casa por causa dessa poluição sonora, né? Eu dei um exemplo para vocês aqui, bem diferente. C. Qual que é o público que você pretende atingir? Essa propaganda que vocês vão fazer é para qual tipo de público? É para mãe, é para criança, é uma propaganda de um brinquedo, é o quê? É a propaganda de um carro? Lembra que eu trouxe nas semanas anteriores que a prof fez também uma atividade bem parecida, que a prof trouxe alguns exemplos de propaganda? Pois então, cada propaganda é dirigida para uma pessoa, para um público, né? Então pensem nas propagandas que vocês vão fazer, que vocês vão pensar. Então olha só, vocês precisam criar uma propaganda falando sobre o meio ambiente, tá? Então vocês têm que pensar, eu quero falar com quem? Eu quero falar com uma criança, eu quero falar com o pai, com o avô, com o dono da empresa, com quem que eu quero falar, tá bom? Pensem nisso na hora que vocês forem produzir a propaganda de vocês. Ali na atividade 3 ainda, na D, fala assim, ó, como essas pessoas podem ser sensibilizadas com o problema? Então, como é que vocês podem chegar de uma maneira desenhando e com a frase, como que isso pode impactar na vida daquela pessoa que é o público-alvo de vocês, que é a pessoa que está vendo a propaganda. Que mudança que isso vai gerar na vida dela, né? Que importância que ela vai dar para isso. Isso é muito importante de pensar também. E que palavras a imagem se relacionam com esse assunto? Então, que palavras e imagens? Então, pensem assim, nas palavras que vocês vão usar e na imagem. Aquilo, tudo que vocês vão fazer tem que estar se completando, tá? Então, uma tem que estar completando a outra, que nem essa imagem aqui, ó. É uma imagem que complementa a frase, tá bom? Aqui também fala, bem importante, ó, na F. Qual a melhor linguagem a ser usada? Então, o que vocês vão usar? Lembram que vocês estudaram linguagem formal, que é quando a gente está falando com alguém bem importante, como se fosse um prefeito, a gente usa palavras como Vossa Excelência, Vossa Senhoria, né? Então, a gente usa as palavras mais cultas, né? E depois nós temos a linguagem informal, que é aquela linguagem do dia a dia, né? Que a gente fala, às vezes a gente manda no celular, que a gente conversa com um amigo, aquela pessoa que é bem íntima, a gente fala na linguagem formal, aquela coisa mais tranquila de se falar, né? Então pensem também nisso, bom? E aí vocês vão fazer aqui na página 22 e 23, vocês vão fazer a propaganda que vocês pensaram, tá bem? Então, isso aqui que a prof leu, vocês não precisam responder cada um, tá? Isso é mais uma maneira de reflexão de vocês, de pensar, né? O que vocês vão fazendo. Enquanto vocês vão lendo, vocês vão pensando. Se quiser colocar alguma coisa ali nas respostas, para ir anotando, para ficar mais fácil de criar depois, pode ser, tá bom? Então, uma excelente aula para vocês, uma excelente produção de uma propaganda. Coloquem aqui. Então, essa vocês não precisam me enviar, eu quero que vocês coloquem aqui.
Quem não me enviou a outra, mas já fez depois, mas fez, manda pro meu e-mail que eu quero ver, tá? E eu tô vendo quem não tá mandando, tá bom? Vou esperar a propaganda de vocês. E quem já fez a outra, que vai fazer essa, não precisa me mandar, tá? Só coloca daí no caderno do escritor. Combinado? Grande beijo, uma excelente aula para vocês. Tchau, tchau!